Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso Palavras do Bem Convida. E como sempre, nós trazemos um convidado super especial. Hoje nós estamos aqui com um mineiro de Ubá, lá das terras da Minas Gerais. Estamos aqui com o José Otávio Aguiar. José Otávio, que é pós-doutor em História, hoje é professor da Universidade Federal de Campina Grande, já nasceu em berço espírita e participou como palestrante do movimento espírita lá de Minas Gerais. Em 2005, começou a participar do movimento espírita aqui em Campina Grande como palestrante. Hoje ele é vinculado à Sociedade Espírita Joana de Ângeles, a SEJA, aqui em Campina Grande. José Otávio faz exposições tanto em Campina Grande como fora também aqui da cidade, fora do nosso estado. Também faz um trabalho assistencial lá no Lar dos Idosos, na cidade de Cajazeiras, aqui também na Paraíba. José Otávio, muito bom estar lhe recebendo aqui no Palavras do Bem. E como eu já falei, você é mineiro, né? E eu sempre tenho uma curiosidade muito grande. O que é que acontece nessa terra mineira, que é um celeiro de tanta gente boa, né? E principalmente dentro da doutrina espírita? Qual é o segredo dessa terra? É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente, assim, diferente de outras terras que são abertas ao trânsito geográfico, em Minas a gente não tem muito para onde olhar. A gente olha e vê as montanhas, isso faz com que a gente fique mais ensimesmado. A gente desenvolve um sentimento de família muito grande e a gente olha para o céu, buscando a divindade, né? Então, assim, desde cedo as pessoas, quando procuravam Deus, até por uma certa intuição, iam para as montanhas. Talvez imaginando que as camadas mais altas da atmosfera fossem aquelas, nas camadas em volta da Terra, aquelas que tivessem os espíritos mais elevados, né? E por isso, desde muito cedo, o sentimento de religiosidade do mineiro é ligado a esse sentimento de isolamento também. A geografia, ela influencia no isolamento, né? Populações de montanhas, populações de ilhas, hoje em dia não mais, né? Mas eu acho que é isso que, de certa forma, criou na gente. Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade muito boa para se estudar o Evangelho. Você tem escolas jesuíticas, você tem sinagogas, sociedade israelita, né? Você tem sociedades espíritas que se dedicaram ao estudo de dicionários do Evangelho, à literatura clássica sobre os Evangelhos, a historiografia e a literatura dos Evangelhos, né? De forma que em Belo Horizonte a gente tem muitas oportunidades de discutir sobre religião, inclusive de discutir entre religiões de forma respeitosa. Eu fui aluno da PUC Minas na minha graduação em História entre o ano de 1996 e o ano de 99. Então isso me ajudou bastante porque eu tive uma formação muito humanista, né? Eu aprendi sobre filósofos como Emmanuel Levinas, né? Sobre grandes rabinos que veicularam a sua ação nos Estados Unidos, como Abraham Joshua Heschel, né? E isso foi muito boa, essa formação que eu tive também, para além da formação no Espiritismo, né? Que passou por dois momentos na minha formação. A primeira em Ubá, que foi a minha infância, evangelização infantil, né? Foram exemplos do espiritismo muito fortes, muito afetivos da infância. Mais tarde eu iniciei a minha mediunidade, que foi muito ostensiva na adolescência, com a dona Duca, que é a sobrinha do Chico Xavier, numa casa de caridade chamada Casa de Caridade Herdeiros de Jesus, logo ao lado do muro de um cemitério, o cemitério do Bonfim, lá em Belo Horizonte. E é uma casa espírita menorzinha, que a gente tinha um lar de idosos, né? Tinha um trabalho com as crianças e com as mães. Então, o exemplo da dona Duca. Simultaneamente, eu frequentava, uma vez por semana, à noite, o estudo do seu Honório Onofre de Abreu, que foi uma grande influência na minha vida, me ensinou a estudar o Evangelho, né? Eram ocasiões de muita paz, muita tranquilidade, ele estudava com muita humildade, né? Nos ensinou um método de estudo. Isso me gerou prazer em estudar o Evangelho, tanto observando os padres que o faziam, quanto observando os hábitos de estudo do seu Honório Onofre de Abreu. Coisa boa, então foi bem encaminhado, né? Na verdade. A gente, Zé Otávio, queria trazer uma conversa aqui com você. A gente hoje fala, principalmente dentro da doutrina espírita, as dificuldades de relacionamento com o outro, né? Questão do respeito, do entendimento, de saber lidar com outra pessoa. E principalmente nas relações conjugais. E a gente sempre escuta as pessoas no dito popular dizendo assim, o casamento de fulano deu certo.
o casamento de fulano não deu certo, né? Então eu queria saber se existe assim uma fórmula, né? O que é que se faz para o seu casamento dar certo, né? Uma fórmula para um casamento dar certo e, na verdade, o que seria dar certo um casamento, né? O que seria isso? Eu tenho um amigo que brinca e diz que casamento feliz é um plantio de uns 800 anos, né? E que sogra amiga é uma coisa de 2.000, 3.000 anos de plantio reencarnatório. Mas, sem brincadeira, as relações na Terra são relações de reencontro. Lá no livro Vida e Sexo, isso me marcou muito quando eu li a primeira vez. Emmanuel diz que nós reencontramos as pessoas no ponto exato em que nós as deixamos. Então as relações, elas se reencontram e é como se você tecesse uma obra até um certo ponto e aquelas mazelas daquela tessitura você tem que consertá-las para que você possa, a duas mãos, no caso do casamento, fazer algo melhor feito, né? Então os horizontes de romantismo, felicidade pessoal exclusiva devem ser, nesse momento que a gente pensa no casamento, na missão que ele representa frente à visão da imortalidade, afastados, né? Lá no livro Ação e Reação, eu acho muito importante definir as coisas, né? Dar uma definição para as coisas. O mentor Sanzio, esses dias até publiquei sobre isso, ele nos diz o que é o mal. O mal é o bem só para nós, né? Eu vi. Então, se a gente pensar que todo horizonte de realização pessoal, sem pensar na felicidade do próximo, é um horizonte a médio prazo de infelicidade, a gente pensa que o casamento é um encontro na vida entre dois espíritos que se encontram para uma realização e que é um empreendimento que empreende muita renúncia. Mas nós construímos ao longo do tempo, ao longo das nossas cristalizações românticas, a imagem de que o casamento é um espaço de realização pessoal, né? E essa realização pessoal, ela vem justamente pela renúncia de si mesmo, mas é uma relação de troca. O Emmanuel Levinas, que eu citei, ele diz que Deus é um outro, no sentido que nós não prefiguramos as ações da divindade. Vamos pegar um exemplo aqui. Jesus no Getsemane, ele ora assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Então, o Cristo do planeta está em expectação diante da vontade da divindade. Nós sabemos que a vida se mostra aos poucos. Então, nós estamos reencontrando alguém. O que essa pessoa está trazendo para nós? Pode ser uma oportunidade de entregar a ela o que algum dia nós tiramos, né? Essas relações são relações que geralmente implicam muito perdão. E o perdão não é como uma flor que você dá. Perdão é uma relação a dois. Então você trabalha o perdão em relação a alguém como um processo e essa pessoa tem que participar dessa relação. Nós somos chamados nessa relação a plantar. O tempo de colher é com Deus. Então eu dou muito exemplo assim. Às vezes a gente olha para o céu, até se a gente estiver aparelhado com um telescópio, e a gente vê uma estrela que não existe mais. Em algum momento aquela estrela explodiu. E a gente enxerga porque a luz se transporta no espaço mediatizada. Então você olha, você vê uma imagem que não existe mais. De modo análogo, às vezes a gente está vivendo uma relação infeliz agora, não obstante a gente invista o que a gente dá de tudo da gente e a pessoa dá de nada dela, né? Mas a gente está recebendo o reflexo daquelas ações passadas, né? Se eu dou de tudo, eu estou cumprindo a minha missão, né? O que é cumprir a missão? Quando você se encontra com alguém, o relacionamento, a partir mesmo dessa fala do mentor Sanzio, ele não existe para realizar somente a dois. Toda família, toda realização existe para que se amplie. As relações de família existem para que a gente rompa o egoísmo, para que ele não recrudesça, como diz o Livro dos Espíritos, e a gente possa expandir aquela relação para outras pessoas. André Luiz, quando ele chega em nosso lar, ele começa a trabalhar, ele se recupera, ele fica pedindo o tempo todo que a espiritualidade o conduza ao seu antigo ambiente do lar. A espiritualidade diz a ele: espere um pouco, né? Aguarde um pouquinho mais. E quando ele vai, ele é confrontado com a verdade de que toda a relação humana, por mais que ela implique alguma possessão, é uma relação para construir a mais alta de todas as relações humanas, que é a relação de fraternidade. Portanto, acima dos papéis sociais históricos que mudam, inclusive o papel de esposa, marido, nós temos uma relação de fraternidade que está sendo construída naquele processo. Os expedientes são os mais variados, desde o expediente do perdão, né? Então, o perdão é semelhante a você ter uma criança que você está educando, você está ensinando a criança a ler.
Você tem um papel de ter paciência, mudar o método didático, né? Nos dias de Jesus, no livro Boa Nova, que o perdão não exclui a vigilância. Portanto, o perdão não é uma relação passiva, é uma relação em que você ajusta expectativas em relação às possibilidades de resposta do outro, mas o outro também tem um papel nisso, né? Que ele pode não cumprir, porque, como se diz no interior de Minas, coração do outro é terra que ninguém pisa. Então há sempre aquele espaço de liberdade do outro não aproveitar as oportunidades que nós damos a ele. Agora, se nós não merecermos esse processo, se não for necessário para a nossa evolução, aquela relação se afasta, né? Então, às vezes a gente tem que cumprir determinados pré-requisitos evolutivos, experimentando e chupando o limão que nós oferecemos a alguém em algum momento, né? A gente volta a ele. Quando a gente cumpre aquilo, às vezes a gente passa por um casamento infeliz. É importante que, ao passar por esse processo, a gente faça tudo de forma muito ética, da parte da gente, né? A gente não pode garantir o que vem, porque a vida se mostra aos poucos. Porque Deus é um outro e te desafia a partir de pontos que você não imagina. E o que eu estou dizendo é o seguinte, você pode pensar a partir da perspectiva da sua ação no casamento. Se você for egoísta, né? Se você não obedecer à relação de fraternidade e fidelidade, necessariamente você construirá infelicidade. Mas eu não estou me referindo a isso agora. Estou dizendo assim, você fez tudo certinho, você se empenhou, você se casou por afetividade, mas a outra pessoa não te corresponde. Fique tranquilo. Isso não pode ser um processo feliz. Isso é uma ilusão que a gente tem que quebrar também. O processo de não correspondência efetiva é uma fome. O capítulo de Nosso Lar, amor, alimento das almas, né? A não correspondência do outro, ou a desvalorização do outro, gera em nós uma fome, que não pode ser agradável. Agora, todo processo feliz ou infeliz, ele tem uma forma de se viver. Dizia o Chico Xavier, a chuva se constrói e a chuva se destrói. As lágrimas são também assim. Então, se a gente tiver que passar por um processo de incompreensão, não correspondência, é importante que a gente passe por ele com o máximo de dignidade. Como dizia no avião Emmanuel Chico Xavier, morra com educação. Né? A gente passe pelo processo com coragem, com dignidade. A gente não vai reproduzir para o outro o que ele fez com a gente vai agir de forma digna, né? De forma que o outro também não tenha o que reclamar e que a gente até ensine ao outro como conviver de forma digna, atravessando aquilo. Na certeza de que desde o emprego até um casamento, né? Se você vive com dignidade as situações de sofrimento, você merece futuramente situações mais favoráveis. Então é necessário se diplomar na escola da vida, às vezes, de um casamento infeliz, para que posteriormente você possa viver a relação mais feliz. Às vezes, eu brinco muito que a pessoa no casamento, as pessoas começam a se tratar nos relacionamentos afetivos, geralmente com nomes de bichinhos, né? Geralmente bichinhos muito fofinhos, né? Muito carinhosos. Ao longo do tempo, esses bichos vão crescendo. E no final, às vezes, não são bichos assim tão agradáveis, né? Então, assim, ele vai se deteriorando, porque à medida que a gente cresce em intimidade, a gente perde a gentileza. Então é importante que a gente não se esqueça da gentileza. O Zen budismo é muito concentrado nisso. Nos fala da importância do trato com gentileza e o cotidiano como espaço de iluminação. Porque, assim, o contrário disso é a gente se encher de erudição e fugir da vida concreta, né? Então a gente deve saber que a gente deve estudar, deve construir a intelectualidade, mas há um espaço na atenção ao presente, e o presente é aquele momento em que o outro toca a sua alma e você deve responder. Então, assim, a fome ocorre quando o outro te toca e você não responde, você deixa o outro com fome. Então, assim, se nós pensarmos uma relação de traição afetiva, você tem uma indignidade de quem trai, que transforma uma carência afetiva numa relação de falta de fidelidade, de companheirismo, né? De falta de correspondência, mas de outro lado você tem alguém também que, por vezes, por isso que a gente não pode fechar a compreensão, em alguns casos também você tem uma falta de alimentação. Porque não é porque você é um bom profissional que você vai ser um bom marido, são coisas diferentes. Não é porque você é um bom pai que você vai ser bom marido. Ser bom marido não é uma coisa fácil, porque a esposa, na experiência feminina, que é a primeira que a gente está trabalhando agora, a gente pode trabalhar outras possibilidades, na experiência heterossexual, né, a esposa traz geralmente uma experiência de evolução feminina. Ela é uma outra. E às vezes a gente pensa assim,
vou partir do exemplo da minha esposa. Sim. Minha esposa não gosta de melancia. Eu adoro melancia. Né? Então, a experiência, minha esposa não gosta de chocolate. Então, assim, se você chegar para entregar uma caixa de chocolates para ela, né? É a mesma coisa. Se você chegar para a Nercília com um buquê de flores, ela não vai ficar satisfeita com aquilo, porque ela é uma outra, né? Então, é importante a gente entender. Tem gente que diz assim, olha, eu nasci numa cidade que ela tem, como exemplo, migração italiana e migração alemã. E as pessoas diziam, os italianos são afetivos, efusivos, alegres, os alemães são reservados. Os alemães têm padrões de expressão de afetividade diversos. Não quer dizer que eles não expressem afetividade. Quando você dança, sendo homem na cultura nordestina, no forró, você não conduz a mulher? Sim. Então você tem que deixar o outro te conduzir, para que você perceba com atenção ao outro qual o padrão de expressão de afetividade dele. Não existe relação afetiva produtiva sem essa atenção ao padrão de expressão de afetividade do outro, às expectativas do outro, às respostas e desejos sexuais do outro e afetivos, num sentido amplo. Porque você começa o livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarencio vai conversar com a gente sobre a importância do desejo, que une o pensamento ao sentimento, né? E a gente pensa isso só em relação à sexualidade estrita, mas quando um casal se organiza para comprar uma casa e começa a decorar a casa, né? Me lembro de um momento em que eu e minha esposa corríamos no Parque da Criança, ainda namorando, nos assentamos numa clareira do Parque da Criança aqui em Campina Grande, é um parque de Campina Grande, para quem me observa, e estava o sol muito bonito, nós vimos umas crianças e imaginamos que a gente queria ter filhos, né? Esse é um momento de relação, porque você está projetando, você está desejando em conjunto. Então aquela energia une o casal. Enquanto você tem horizontes conjuntos, né? Objetivos conjuntos, é importante que a gente se lembre disso, que não se restringem à sexualidade propriamente dita. Que se você observar a afetividade num sentido mais amplo, o momento da sexualidade ele é importante, mas assim, ele não funciona se não houver todo esse... Um exemplo, você teve um filho e a sua esposa vai diminuir a resposta sexual e o tempo sexual com você, porque você não cuida do filho. Ela está muito cansada. Então, se você consegue dividir as tarefas do lar ou até suplantar o tempo dela, né, se desdobrando, você vai ter uma resposta sexual afetiva dela melhor. Você não vai se sentir carente, porque a gente às vezes é muito indigno nesse aspecto. A gente é muito egoísta. A gente exige o que a gente não dá, né? Então, às vezes, trabalhando outros aspectos da relação, você melhora a relação sexual, né? E é mais honesto, é mais digno trabalhar de dentro ao invés de procurar fora. É mais honesto, é mais digno consertar a casa por dentro e cuidar daquilo que está próximo, né? Quais são as deficiências do meu relacionamento? Quais são elas? Então a gente tem que conhecer a si mesmo e conhecer o outro, né? E conhecer o próprio relacionamento também, né? Cada um é diferente, isso é importante, porque são necessidades evolutivas diversas e a gente é confrontado pela diferença do outro. É assim com o filho, é assim com a esposa, né? É a nossa grande tarefa dentro do seio familiar, né? O outro. Haroldo Dutra costuma dizer que família é você ser incomodado. Então ele diz, você é ser incomodado, família é isso. Mas você falou alguns aspectos aí, Zé Otávio, e aí puxou para algumas questões, né? Então, às vezes você comentou sobre um período que nós passamos com outra pessoa e que depois essa relação ela pode ser afastada, né? Se aquilo foi cumprido, enfim. Então nós temos lá no Evangelho que o que Deus uniu, o homem não separa, né? Aquela história. E hoje nós temos a questão do divórcio crescente, né? No nosso mundo. Alguns especialistas falam que um dos fatores seriam porque os padrões do casamento passado, alguns dos componentes da relação, principalmente a mulher, ela não agora se submete mais. Então essa busca dela por ser feliz, por não querer ser aquela submissa antigamente. Então, dentro desse padrão, você acredita nessa afirmativa e também como a doutrina espírita vê o divórcio, né? A partir do Evangelho com o Espiritismo, a reflexão é bastante interessante, tanto do Kardec quanto dos Espíritos, que não há duas culturas na Terra em que as expressões, tanto jurídicas, né, se a gente pensasse, hoje em dia a gente tem uma padronização a partir do Código Napoleônico, a partir do século XX, de alguns padrões jurídicos internacionais. Mas na época em que eles escreveram, não há duas culturas na Terra em que a tradição do casamento seja exatamente igual, né? Então, assim, essa parte, tanto jurídica quanto a parte ritualística, é cultural.
né? Então o casamento que Deus une só pode ser o casamento de almas, a partir da união que Deus faz desses espíritos, oportunizando esse encontro, né? Então deve ser uma união efetiva, baseada na livre escolha, né? Porque os espíritos são livres. Eles escolhem estar juntos e entretecer um tapete que eles vão tecer juntos enquanto Deus quiser. O seu Leão Zálio, que foi um dos mestres espirituais que eu tinha, tenho ainda, ele está desencarnado, né, então ele não desapareceu, lá em Belo Horizonte, ele tinha um estudo muito interessante, um dos temas era vinculação e desvinculação. E ele nesse estudo falava das várias oportunidades nas quais nós nos vinculamos a alguém. Por exemplo, você vai a um grupo de estudos, uma moça frequenta também, você se torna amigo dela, é uma vinculação. Aquela amizade pode se transformar num namoro, né? Nesse namoro pode ser atraído, quando você se casa ou não, um terceiro espírito que vai nascer com um filho. Esse filho pode ser abortado de um processo espontâneo durante a gravidez, você tem uma desvinculação, né? Então, esses processos de aproximação e afastamento, eles constituem todo o móvel do universo. São eles que promovem a nossa evolução, né? Tudo que se aproxima, tudo se vincula, algum dia vai se desvincular. Quando se desvincula, produz sofrimento, né? Na vinculação, o que é autonomia espiritual? A gente conseguir atravessar o processo de vinculação e desvinculação com consciência. Então, assim como a gente deve desencarnar com consciência, sem ilusões, né? Para que a gente desencarne de forma plena e em paz, a gente tem que desencarnar tranquilo, compreendendo o que é a desencarnação e aceitando-a. Da mesma forma, a desvinculação deve ser aceita com dignidade. Para que isso ocorra, a gente deve confiar em Deus, nos processos do universo. Então, às vezes, um primeiro casamento infeliz é um aprendizado para que a gente tenha um segundo casamento mais feliz. Então, é interessante, às vezes, quando um relacionamento começa, a pessoa fica com ciúme dos relacionamentos anteriores, né? Deveria ser diferente, porque pode ser, né? Se você admira quem está com você agora, é justamente porque essa pessoa foi trabalhada pelos relacionamentos anteriores. É muito importante na vida, quando você começa um processo novo, dar um sentido ao passado. Não apenas um sentido catártico, não, de catarse. Nós temos que nos reconciliar. Eu acho que o historiador faz isso coletivamente. Por exemplo, a gente conta a história da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. A gente trabalha conflitos que por ali, para aqueles que leem, aqueles que têm acesso àquela cultura letrada, fazem uma catarse. Em algum lugar a gente tem que fazer uma catarse, né? Então é importante que a gente dê um sentido ao passado para que a gente consiga construir o futuro. Esse sentido eu chamo de ajuste de expectativas. Porque quando a gente não faz isso, a gente se assemelha a alguém que, estando andando aqui na Caatinga, e a Caatinga é muito bela, tem espécies de várias cores, começa a olhar para o chão. Quando eu começo a olhar para o chão, começo a ver as pedras. Logo eu me torno um especialista minimalista em pedras, né? Eu vou achar a menor pedra, e o que acontece isso? Quando eu começo a observar os defeitos alheios. De repente, a forma como a pessoa aperta a pasta de dente te irrita. Começa com você não sabe exatamente quando começou, porque você começou a ver os defeitos. Tudo que a gente destaca cresce, né? Não existe relacionamento perfeito. Os relacionamentos se baseiam em ajustes de expectativas, né? E assim, quando você muda a perspectiva do vínculo, porque para a psicologia da Terra, o vínculo tem por objetivo a satisfação pessoal. Então, na medida em que há uma certa incompatibilidade, as pessoas se separam sem a menor responsabilidade, às vezes, sobre aquilo. O Espiritismo não diz que nós devemos ficar em um relacionamento infeliz, né? Porque esse relacionamento, na medida em que ele não produz mais reciprocidade, ele deixou de cumprir a sua missão. Mas nos ensina que existem missões em relação a outros espíritos ligados ao casamento que justificam que a gente tenha muito critério para pensar, por exemplo, uma separação. Né? Emmanuel fala uma coisa interessante sobre a energia, você utilizar a energia, por exemplo, uma força externa que indique violência, por exemplo, né? No sentido amplo, tem o seu lugar. Né? A severidade tem o seu lugar, ela deve ser extremamente tardia. Imaginemos, por exemplo, que o nosso Estado pudesse prescindir dos seus aparatos coercitivos. Ele não pode. Nós não vivemos em um planeta ainda que isso possa ocorrer, né? Então, assim, na educação dos filhos há um momento da severidade. Mas que antes da severidade haja todas as tentativas possíveis de empatia, né? Então, o amor é o esforço, o amor cristão, o esforço de amar o não amável,
né? Para que a gente possa gradativamente construir a fraternidade. Se a gente pensa sob essa perspectiva do espírito imortal, o relacionamento difícil vira oportunidade de crescer. Então, não raro que o amor é irresistível a longo prazo, né? Se a gente investe no amor, a gente consegue transformar. Por isso que Jesus, quando aparece para os discípulos, e ele vai falar com Pedro de que tipo de morte ele ia morrer, e o Pedro se compara com João, ele diz, convém que ele fique até que eu venha, que tu tens com isso, né? E tudo mais. Ele pergunta ao Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas mais do que estes? E Emmanuel comenta, a significar que o amor é a condição indispensável para resolver quaisquer outras questões. Porque há 2 atitudes frente à vida, são 2 tipos de inteligência, todos 2 necessários. Né? O primeiro é a inteligência analítica. Eu chamo essa inteligência de horizontal, porque ela corresponde à cognição dos sentidos. Né? Então a gente raciocina e entende. A inteligência para alcançar Deus, a vertical, é a inteligência que compreende. Compreender exige sentir. Então todos nós, se a gente partir do livro A Caminho da Luz e pensar na experiência dos arianos, a gente pode chamar depois da Segunda Guerra Mundial de indo-europeus, a gente tem uma experiência de conquista do mundo exterior. Por isso a gente busca a beleza material, o casamento feliz, nos dias do Evangelho com o Espiritismo, como união de fortunas, né? E a gente raramente consegue pensar que alguém que cuida abnegadamente de alguém que ama e não corresponde está se realizando, né? Sim. Então você vai ao livro Ave Cristo, por exemplo, você tem a experiência do Quinto Varro com o Tassiano. Sim. O livro eu recomendo, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, o livro Ave Cristo, né? Nos conta a experiência de um espírito chamado Quinto Varro, e ele reencarna pedindo 100 anos ao lado de um filho que havia se perdido nos prazeres materiais, nas experiências de ilusão, né? Nós temos a experiência de um pai que ama um filho, e ele está pedindo uma nova reencarnação com ele e pede 100 anos para que possa transformá-lo, né? Inicialmente, essa experiência parece muito mal sucedida. E o Cláudio, que é o mentor que organiza a encarnação, ele vai dizer para isso é difícil, mas como você ama, né? Pela minha experiência, eu sei que vai ser difícil. Mas como você ama, eu acredito que você vai resolver. Naquele caso ali do livro, ao cabo ele consegue, ao fim e ao cabo, ele tenta com amor, aí não é possível, o filho tem que enfrentar o sofrimento, com o sofrimento ele se transforma. Mas eu penso assim, se você tem 70% de infelicidade num relacionamento, probabilidade, o que é probabilidade? Força inercial dos acontecimentos, dos sentimentos que se expressam a partir daquele reencontro. Então a espiritualidade, vamos pensar o seguinte, a minha esposa é delegada de polícia, quando ela analisa um processo, ela não está vendo aquilo pela primeira vez. O juiz, da mesma forma, ele vai reunir todos os elementos probatórios para que ele consiga chegar a uma compreensão sobre aquilo, porque ele tem uma responsabilidade na interpretação mais verossimilhante possível dos acontecimentos, né? Imagine se quando você reencarna e se encontra com alguém para se casar, se a espiritualidade age com menor critério. Ela conhece 2000 anos de relacionamento, as probabilidades, né? Então eles agem a partir daquilo, mas você tem 70% de chance de infelicidade, a espiritualidade investe 100% naqueles 30%. Confiando que o amor, esse que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele tem, é capaz de contornar todas as outras dificuldades. Os 30 supera os 70. O cálculo matemático de Jesus da espiritualidade é diferente do nosso. Que um é raciocinar, o outro é sentir. Então quando você sente, eu acho que muita gente surpreendeu positivamente Jesus, porque todo professor é assim, todo mestre. Você tem, como a gente tem livre-arbítrio, como a gente não é determinado, vamos pensar um exemplo aqui evangélico. De novo, Jesus no Getsemane, quando Emmanuel comenta, quando chega Judas, ele pergunta, amigo, a que vieste? Ele sabia o que ele tinha vindo. Ele sabia perfeitamente, ele dá a chance, ele até a última hora de fazer diferente. Nós não somos determinados. Então, assim, por isso os Espíritos dizem assim no Livro dos Espíritos, frequentemente resistir ao mal depende de pequenos esforços humanos no começo, como uma bola de neve, depois ela vai crescendo, que existe um mundo da infidelidade conjugal, um mundo das drogas. Então, assim, quando alguém consome droga, ele não está sozinho, nem aqui nem no mundo espiritual, ele acha que vai e volta. Mas ele entra em toda uma rede de obsessões, magnetismos, sentimentos que envolvem todas as pessoas iludidas com aquilo no planeta, né? Então, assim, da mesma forma, se você dá um passo para resistir, e esse passo é no sentido da fidelidade, da valorização da sua família, porque você, quando se casa, não significa que você não vá ter desejo sexual por outra pessoa.
Isso seria uma ingenuidade muito grande. Nós não lidamos no padrão da Terra com espíritos elevados a ponto de superarem essas sensações. Os espíritos elevados também as têm. A diferença é o que eles fazem com elas. Então a gente deve ser bem realista em relação a isso, né? Eu vou sentir, por exemplo, eu sou humano, no corpo físico, desejos, vontades, impulsões, o que eu faço com aquilo? Aí que é a diferença, né? Onde eu travo, né? E outras, você falando também disso, e sempre vem à mente, eu queria puxar duas questões, né? Você falou inicialmente sobre a questão do outro ser diferente, e você falou da relação homem-mulher. E a gente hoje, no aspecto familiar, nós estamos vendo essa alteração do próprio núcleo familiar. Hoje nós temos um pai apenas presente, uma mãe às vezes presente, pai e mãe, às vezes hoje com a questão da homoafetividade, duas figuras masculinas em casa ou duas figuras femininas em casa, dentro desse contexto e dentro também trazendo a doutrina espírita, como a doutrina espírita enxerga essas uniões, pessoas do mesmo sexo. E outra também, se você puder juntar, é sobre as pessoas que estão pensando em casar e acreditam que vão casar para ser feliz. Então assim, eu vou casar como porque nas novelas o último capítulo é a mulher casando para ser feliz. Nos filmes de Hollywood, então o que eu vou conquistar é o casamento com aquela pessoa. Como se ser feliz fosse um lugar, né? Eu cheguei lá e serei feliz para sempre. Então, para essas pessoas que estão pensando no casamento como uma forma de felicidade, queria que você falasse um pouco sobre isso e essa questão das relações homoafetivas também, por favor. Para o Espiritismo, como nós não consideramos o corpo como padrão, a relação homoafetiva é a relação respeitável, porque ela implica em relações espirituais concatenadas de reencarnações passadas, razões que nós desconhecemos e não podemos julgar, né? Então, a partir disso, nós pensamos as relações a partir dos padrões de ética, sem pensarmos nas suas polaridades, né? E assim, hoje nós vivemos um processo do enfrentamento dessa concepção mais elevada, que não considera os corpos, mas as relações entre os espíritos, com tradições de desprezo secular pelos homossexuais, né? Nós vivemos um problema muito sério que eu observo já há algum tempo, do suicídio entre jovens homossexuais. Então, assim, quando você aceita a diferença do homossexual, dá dignidade à sua relação, né? Quando você traz o homossexual para a casa espírita, como já vem ocorrendo, né? Vários líderes espíritas são homossexuais, têm casamentos muito dignos, que adotam crianças e são bons pais e boas mães. Isso traz para nós a essência da doutrina espírita, que é o respeito pela espiritualidade das relações e não pelo seu aspecto exterior, né? O Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, nos responde sobre as várias possibilidades de polaridade e orientação sexual do espírito na Terra, remetendo-as ao processo reencarnatório, né? E a várias razões que nós desconhecemos e nós não podemos julgar a experiência alheia, né? A experiência de observar o relacionamento alheio deve ser uma experiência de respeito. Sim. Né? Isso é muito importante. Quanto à felicidade, né? A felicidade é um processo e uma relação. Então você será feliz quando esquecer de si mesmo e se dedicar a uma tarefa, um ideal que te faça amar. Então quem ama em processo está em estado de felicidade, que é o estado do fluxo do universo. Deus se sente feliz porque ama e se dedica, né? Então quem cuida de um pai na cama e fica feliz com a felicidade do pai, entendeu o que é ser feliz. Se você vê alguém infeliz e se sente feliz com aquilo, você entendeu o sentido da felicidade. Felicidade é a fruição da satisfação com a alegria do próximo. E gera uma relação em que você respeita a possibilidade, o jeito em que o outro é feliz. Ajuste expectativas para que o outro não corresponda a um padrão. Porque quando você cria um padrão ou estético para o outro, você na verdade está amando seu padrão estético no outro. É respeitar a felicidade do outro, vivendo a sua liberdade, né? Nesse aspecto, por exemplo, a gente rompe o padrão de ciúme, como André Luiz teve que fazer, né? Quando você pensa no padrão de fraternidade, você vai construindo ao longo da relação esse respeito pela alteridade, né? E você fica, que legal. Ela é tão bonita, ela é tão maravilhosa, ela escolheu estar comigo. E Deus permite. Olha que coisa maravilhosa, né? Então vou respeitar essa liberdade, vou permitir que ela seja, que ela consiga me dedicar também a amor, porque eu não posso só dedicar amor e monopolizar a dedicação de amor. Eu tenho que permitir que ela seja em liberdade, para que ela, na forma de alteridade dela, ela dedique amor a mim, ela também sinta realizada. Que uma das coisas que faz o outro se realizar é dedicar amor. Você não pode só dar, você tem que aprender a receber também. Também. E nesse sentido aí, já para não perder aqui, e a questão da alma gêmea?
dentro da doutrina espírita, né? Então existe o espírito que é feito para mim e eu sou feito para ele. Como é que... Essas relações correspondem à espontaneidade das atrações, a espíritos que evoluem conjuntamente. Nós evoluímos em grupos, né? Às vezes nós nos desgarramos dos grupos. Então o Emmanuel, embora use a imagem, ele esclarece em várias entrevistas pelo Chico, né, que ele não está falando de uma alma criada ao mesmo tempo. Essa questão já gerou muita discussão. O Emmanuel esclareceu isso bem. Só gera discussão que as pessoas não leem bem, né? Mas é interessante porque tem uma mensagem do Emmanuel que fala de uma questão ainda que eu acho mais importante, que ele fala assim: todos os espíritos, em dado momento, os mais perdidos, voltam ao caminho do bem. Entretanto, nesse momento em que ele cai em si, às vezes afetividades evoluíram em outra direção. Oportunidades se transformaram. Cenários mudaram completamente. Mesmo assim é necessário reinsetar a caminhada. Então, assim, todos nós, quando não evoluímos o nosso grupo, às vezes nós somos desgarrados daquele grupo por culpa própria. Então nós temos que fazer o caminho de uma forma bem mais difícil, né? Isso gera uma fome, foi o caminho de muitos nós, né? Muitos de nós passamos aí, saímos de grupos em países, em grupos que nós nos encontrávamos, estamos atrasados em relação a grupos que evoluíram mais do que a gente, né? E a gente teve que voltar para desenvolver algumas coisas, como por exemplo, respeitar a família, aproveitar a oportunidade de ter um lar. O lar é uma bênção divina. Tanto é assim que muitas pessoas vivem a fome da ausência do lar. Se a gente vive, às vezes a gente tenta, assim, não existe uma resignação passiva, né? A gente deve ser ativo. Sim. Então, assim, mas às vezes a gente tem que se conformar, não é deixar de agir para transformar aquilo. Sim. A gente viveu uma série de situações infelizes no passado que a gente não valorizou o lar, então a gente vem na ausência do lar, sim, na ausência do amor, na ausência da correspondência afetiva. É um deserto que a gente tem que atravessar para aprender a valorizar. Como quem trai. Quando a pessoa traiu, se arrependeu, o relacionamento foi retomado, é necessário várias atitudes. Entre elas, a atitude de esperar que o outro faça a catarse daquele processo a partir da reclamação, né? Então um bom tempo você vai ter, você não errou, remoendo, você voltou, então um bom tempo você vai ouvir ele ou ela reclamando, né? Você vai ter que provar ele, reconstruir aquela confiança, né? A pessoa fala, o cristal quebrado nunca mais se reconstrói. Não é, espiritualmente não é assim, toda relação tem conserto. Agora você não deve alimentar no outro o erro, né? Então assim, o perdão dá oportunidade ao outro de se transformar, mas ninguém apoia que você fique numa relação em que você é sucessivamente desrespeitado, né? Sim. Porque você vai estar, então, com essa falta de ação, incentivando no outro a ação do desrespeito. Então, é como a consciência, a lei de Deus está na consciência, mas isso não é uma coisa passiva. Não existe um chip chamado consciência, colocar em você, ele haja desde que você vai desenvolvendo uma sensibilidade para perceber a lei de Deus na consciência. Então, as experiências vividas te fazem sensível para a lei de Deus e a isso você chama consciência. Porque às vezes as pessoas dizem assim, né? E a lei de Deus está na consciência. Aí o pessoal diz, e quem não tem consciência, né? Mas aí, como você falou, é uma questão de experiência para você adquirir essa consciência de que a lei divina vai estar lá. Olha, esse tema dava, assim, 9 horas de programa, sabe? 9, 10 horas de programa. E eu acho que a gente depois vai fazer uma segunda parte, que a gente vai... Zé Otávio deu umas pinceladas aqui, mas a gente depois queria entrar mais a fundo, quem sabe em outra oportunidade, sobre as questões das traições afetivas, sobre a questão do perdão. Isso a gente vai deixar para outro programa, tá? Porque a gente já está chegando no final do nosso programa, porque o que é bom passa bem rápido. Ô Zé Otávio, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. E, assim, antes de terminar, a gente tem só uma brincadeirinha que a gente faz, um joguinho. Sabe aquele ping-pong, a gente diz uma palavra, você responde com outra. Então, a primeira palavra que vem à sua mente, eu vou dizer uma palavra e você me responde com a palavra primeira que vem à sua mente. Minas Gerais. Saudade. Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Trabalho. Kardec. Amor. Jesus. Gratidão. José Otávio. Somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Para vocês, nosso muito obrigado por esse momento de a gente poder estar conversando com vocês, onde vocês estiverem. Espero que a conversa, e tenho certeza que ela foi muito proveitosa. Quem sabe a gente tem depois um José Otávio parte 2 falando mais ainda sobre esse assunto. Para vocês, fica aqui o nosso abraço, muita paz e até o nosso próximo Palavras do Bem.